Querendo começar um casamento, vivendo um casamento bom, seu casamento está acabando ou acabou? Bom, esse assunto é muito polêmico. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que interessa a muitas pessoas, inclusive a você que já clicou nesse vídeo. Primeira coisa é que quando alguém se fala que vai casar, existe uma infinidade de pessoas dizendo não faça isso, que isso não é bom. Mas daí então, a maior parte dessas pessoas que estão dizendo, elas já o fizeram e talvez vão continuar fazendo. E será que realmente isso é bom por esse motivo? Ou é ruim, de fato? Porque você pode pensar que essas pessoas se casaram e estão dizendo para mim não se casar. Então, existe a experiência delas nesse contexto. Mas ao mesmo tempo, elas vão se casar de novo. E daí então eu fico analisando e fico pensando se realmente eu devo fazer isso ou não. E também conheço várias pessoas que casaram e não deu tão certo assim, mas também conheço outras que estão vivendo muito bem. E é claro que é um dilema para aquelas pessoas que nunca se casarem. Da mesma maneira também que para aquelas que se casaram também é um dilema, mas enfim, como estamos falando agora para aquelas pessoas que querem se casar, o que na verdade envolve essa situação, temos que pensar então que antes de mais nada, o casamento é parte de uma relação entre pessoas. Estamos falando de plural. Então, quando pensamos em casamento, pensamos em união. Se estamos falando realmente de viver juntos, então temos que pensar que para viver juntos, temos que fazer algumas coisas, temos que ter alguns acordos, temos que criar algumas regras e temos que compartilhar daquilo que temos um com os outros, independente de gostar ou não gostar. Bom, se você entende um pouquinho dessa situação e se você realmente deixar aí algumas coisas que devem ser deixadas já no início de lado, pode ter certeza que o seu casamento irá de vento em popa. Agora também é importante você entender que se você está, na verdade, se casando, buscando um casamento por interesse, buscando alguém para completar aí a ausência daquilo que você não tem, se você está realmente buscando um casamento para resolver a sua situação, ficará muito difícil realmente de conviver com a pessoa por muito tempo. Então, existe, claro, a primeira situação que envolve o casamento, que é realmente as pessoas terem uma certa afinidade ou interesse de alguma forma. Lembrando que afinidade, amor, tal, é um interesse, é uma forma de interesse. Agora, quando, na verdade, existem outros interesses que são maiores do que os sentimentais, a situação fica um pouco complicada no sentido de se desgastar mais rápido aí as relações. Bom, mas o que, que acontece com relação a isso? Se a pessoa realmente gosta uma da outra e ela já teve um certo tempo para conhecer, e que tempo que é necessário para conhecer a outra pessoa? Sendo que existem pessoas que namoram 10, 15, 20 anos e depois que se casam acabam percebendo que não eram aquilo que elas queriam. Olha que engraçado. E já existem outras também que, na verdade, se conhecem hoje e amanhã já começam a morar junto. Que, na verdade, acaba sendo um casamento também, de certa forma, né? Pode não ser aí um casamento no civil, né? Como se tem aí na nossa cultura, pode não ser um casamento religioso, mas o ato de se juntar e dividir, né? Já foi, na verdade, efetivado a partir do momento que as pessoas foram morar junto. E por mais também que elas não queiram dividir nada no começo, elas já estão dividindo o espaço de certa forma. Bom, e então vamos lá. O que, que acontece com relação a essa primeira situação? Você nunca saberá ao certo de que maneira você poderá evitar alguns erros no futuro se você não fizer. É fato, é isso. Agora, uma grande verdade é que se você também fizer o que outras pessoas estão dizendo, você também não estará feliz. Então, assim, não existe, na verdade, uma regra para que você consiga. Você que tem pouca experiência, ou você que vai
para um segundo casamento, tem a experiência do primeiro, mas enfim, não tem a experiência com a mesma pessoa. Então acaba se tratando da mesma coisa. O fato é que, na verdade, quando você passa algum tempo, e esse tempo é de cada um, das pessoas, quando você passa algum tempo convivendo com a pessoa, você já deve perceber algumas características que vão, na verdade, fazer com que você tenha mais chance de viver junto com essa pessoa, ou outras características que fazem com que você acredite que não vai dar certo por muito tempo. Então, assim, se você vê, na verdade, se você percebe que existem muitas características que podem não dar certo e você quer apostar, aposte sem pensar em estar muito próximo, né? Aposte um pouquinho mais distante, vá namorando, vá conhecendo. Eu nem sei se hoje ainda o pessoal namora, eu já faz muito tempo, na verdade, que eu não sei, na verdade, o que é realmente sair aí para uma noite e tal. Eu nem sei como que as coisas estão acontecendo, mas isso não vem ao caso hoje. Mas a grande verdade é que se você realmente está conhecendo alguém, né, e percebe que existe uma possibilidade grande, você vê realmente o comportamento da família, você vê o comportamento da pessoa, você gosta da pessoa, existe uma afinidade, você quer estar junto, você percebe que se encaixa uma coisa com a outra, eu acho que vale sim a pena você apostar. Afinal de contas, a vida realmente é uma aposta. É isso aí, tá bom? E não fique aí escutando ninguém, escute o seu coração, mas escute o seu coração sempre de olho no que a razão está cochichando. É importante sim fazer uma análise. E eu sei que na hora que as pessoas estão apaixonadas, quase que análise nenhuma é feita, tá? Mas isso é um erro muito grande. Por isso que muitos relacionamentos acabam não dando certo. Bom, e para aqueles, na verdade, que é, é, já estão olhando assim o casamento de forma maravilhosa. Aí é muito bacana, porque quando você enxerga essa situação em outros relacionamentos, você começa a entender que é aquilo que você gostaria de viver, se é que é aquilo que você gostaria de viver. E você tem que começar a pensar como que essas pessoas estão se comportando num bom relacionamento. Como que elas estão vivendo, né? E existem os mais diferentes tipos de relacionamento. Mas isso não vem ao caso. O importante é a relação entre uma pessoa e outra. E daí então, quando você encontra um casal que vive bem, você deve começar a analisar, pensar, ó, é isso que eu quero, olha como que eles vivem e tal, para que você consiga ir modelando o seu comportamento e tentando modelar aí o comportamento da pessoa que está junto contigo, para que você tenha os mesmos resultados. E você vai perceber, na maior parte desses relacionamentos que dão certo, mesmo, que as pessoas vivem com prazer, com felicidade, com companheirismo, você vai entender que isso foi conquistado aos poucos e não foi conquistado com rosas. Na maior parte das vezes, isso foi conquistado com um pouco de sofrimento, diria assim. As pessoas passaram por provas umas com as outras. E isso que faz com que, na verdade, o relacionamento seja mais duradouro. Porque elas aprenderam a dar mais valor. E é claro também que existe uma infinidade de fatores dentro desse contexto de um bom casamento. E as pessoas acabam misturando tudo e acreditando que elas vão conseguir aí encontrar a receita para ter o casamento feliz, quando na verdade é só você começar a entender que a maior parte dos comportamentos já estão aí com os casais que vivem bem e você só tem que adaptar para o seu relacionamento para que realmente funcione. A maior parte dos relacionamentos que dão certo, alguém do relacionamento acaba cedendo na maior parte das vezes. Porque se as duas pessoas ficarem impondo a todo momento alguma coisa, não vai realmente dar certo. Mas como estamos falando de um relacionamento que dá certo, então existe sempre alguém cedendo. E existe sempre alguém que acaba cedendo mais do que outra pessoa, do que a outra pessoa que está do outro lado. É fato. Bom, mas isso na verdade é só uma das características, e depois existem outras várias.
Agora, falando daqueles casamentos que parece que já começam com um contrato de final. As pessoas acabam de se casar, vão morar juntas e já começa aquela guerra, já começa realmente xingamentos e às vezes até a questão da agressão física, né? Enfim, existem relacionamentos, na verdade, que não deveriam nem começar aí, mas aí eles acabam começando de forma muito truculenta e as pessoas vão se maltratando cada vez mais. E aí acaba, no final das contas, que ao invés de ter prazer, você acaba sentindo é, sem nem como encontrar um termo, acaba sentindo aí uma frustração, uma vontade, um desejo realmente de não estar com a pessoa. E por isso é importante entender o seguinte: casamentos são relações que envolvem pessoas. E estamos falando de plural e estamos falando de uma compatibilidade. Estamos falando de algo que tem que ter uma afinidade entre as partes. E também estamos falando de diversidade, de pessoas diferentes. Então, assim, se você, na verdade, entende que a outra pessoa te incomoda demais a partir do casamento, não leve isso adiante. Será que vale a pena realmente levar isso adiante? Agora, se você percebe que é isso que você realmente quer para a sua vida e enxerga uma possibilidade de mudança na outra pessoa, é claro que você deve persistir. Agora, vá colocando tudo na ponta da caneta, vai vendo quais são as partes ruins e as partes boas, porque em tudo quanto é situação, condição, você vai encontrar aí o ônus e o bônus, o lucro e o prejuízo. Vão caminhar contigo pro resto da vida em todas as situações e não só num casamento. E as pessoas acabam não enxergando isso. E também acredito que hoje em dia o que predomina muito é o egoísmo, e o egoísmo não faz bem realmente por uma relação como essa, aonde duas pessoas passam a praticamente estar juntas quase o tempo todo. E daí então, se elas não compartilham, se elas não aprendem realmente a fazer essa divisão, a doar ali um pouco do seu tempo, a doar um pouco do seu carinho, um pouco do seu amor, um pouco das suas preocupações, um pouco dos seus projetos, se elas não aprenderem a fazer essa troca muito rápido, é claro que vai ficar muito cansativo. Mas as pessoas parece que acabam só trocando ferpas, acabam só trocando desagrados, xingamentos, né? Tapas, empurrões. E daí então a situação acaba ficando muito complicada. E por uma questão de comodidade, às vezes, ou por uma questão de não ter aí outras oportunidades aparentes, porque a pessoa talvez não tem tanto conhecimento, achou que era uma coisa, é outra, é dependente, aí acaba levando isso adiante e acaba tendo filhos e vai virando uma bola de neve e os filhos vão crescendo num ambiente hostil, né? E quando chega-se ao fim, se é que chega, o resultado sempre é negativo. O resultado nunca é muito bom de relações que vieram se desgastando por durante muito tempo. Então, o porquê, na verdade, não fazer uma reflexão agora do seu relacionamento? Você que está aí pensando que o seu relacionamento está indo de água abaixo. Será que é você ou será que é outra pessoa que compromete? Ah, é a outra pessoa, sempre é o outro. A gente nunca quer, na verdade, assumir a responsabilidade sobre aquilo que deveríamos, sobre a nossa vida, e dizer que erramos tanto quanto acertamos. E entender também que a outra pessoa está na mesma condição, na condição humana, e ela erra também. Então, o porquê não tentar de forma diferente? Entenda que se até o presente momento você vem percebendo que o seu casamento vem se desmanchando e você ainda tem esse desejo de recompor, entenda que é necessário fazer as coisas de forma diferente a qual você sempre fez. Essa é a receita. Mudar o jogo. Quando você muda, na verdade, os elementos da equação, quando você muda os números aí da sua conta, você percebe que o resultado ele é modificado. E o casamento é a mesma coisa. Se você persistir com os mesmos comportamentos que você tinha, você não acaba
tendo um resultado diferente. Se o seu objetivo é ter um resultado diferente, faça isso enquanto há tempo. Se você ainda entende que há realmente esperança, que há chance de mudar aí o seu relacionamento, faça isso. Eu tenho certeza que você aumenta demais as chances de mudar o seu relacionamento. Comece a tentar a entender os comportamentos da outra pessoa. Comece a agir de forma diferente. Entenda que muitas vezes o que você cobrou, só você desgastou, você perdeu energia e a outra pessoa continuou fazendo a mesma coisa. E se você quer pagar esse preço, estar junto da pessoa, é necessário que você mude o jogo. É necessário sim que você comece a pensar de forma diferente. Todo dia você fala da bendita da bebida, todo dia você fala do cigarro, todo dia você fala da saída para o futebol, todo dia você fala do sumiço, todo dia você fala disso e daquilo e nada está sendo resolvido. Todo dia você fala da falta de amor, da falta de carinho e nada está sendo resolvido porque todo dia você está fazendo a mesma coisa e o resultado é o mesmo. Surpreenda de forma diferente. Busque realmente, às vezes, estar próximo, mas um pouco mais afastado, para que a pessoa entenda que você está se dando o valor, que você realmente quer algo diferente. Procure mudar o seu tom de voz, procure realmente entender aí quando aplicar ou não uma ação, se as suas ações estão tendo o resultado. Comece a negociar aí os comportamentos com a outra pessoa. Ah, vamos fazer tal coisa para que a gente consiga fazer isso e tal, né? Mas de forma mais tranquila, mais sensata, não impondo. Ninguém gosta de imposições. Então, assim, procure ser mais flexível. E eu tenho certeza que você talvez conseguirá aí salvar esse relacionamento, se é o seu intuito. Agora também, se não é o seu intuito, o porquê, na verdade, ficar levando adiante? Ah, mas é muito difícil não levar adiante quando se tem filhos. Bom, se os filhos são o motivo pelo qual você está vivendo o seu casamento, você nunca viveu um casamento. E você está, na verdade, criando mais problemas ainda. Agora, é claro que se você é consciente dos problemas, então continue, na verdade, fazendo isso. Se você consegue entender aí todas as situações que estão relacionadas a isso, então você está pagando para ver, pagando para sentir, pagando para viver. E acredito muito que talvez seja um preço que não venha a valer a pena, mas não os filhos. Viver uma vida, na verdade, sem motivação, sem inspiração, sem amor pelos filhos. Os filhos são seus e vão continuar sendo seus. Então, se você está vendo realmente que não há mais chance, que isso está fazendo mal, você precisa realmente pensar de forma inteligente. Agora, eu sei o quanto que é difícil. Agora, o fato é que talvez levar isso adiante pode se tornar algo muito mais difícil dependendo da situação que está esse relacionamento ruim. Porque às vezes as pessoas vão perdendo o respeito uma com as outras porque só os filhos importam, então elas, na verdade, não têm importância nenhuma e acabam se desgastando e muitas vezes chegam ao ponto que não deveriam chegar. E é claro que isso cabe a cada pessoa que está envolvida no relacionamento decidir se vai realmente ir adiante ou não. Mas espero do fundo do meu coração que você ache e encontre a melhor alternativa. E é claro, viva feliz, porque isso é o mais importante. Agora, para aqueles que já na verdade estão vivendo um pós-casamento, então, existe alguns que gostariam de reviver esse relacionamento e outros que já não querem nem pensar mais nessa situação. Então, o que acontece? Para aqueles que querem reviver aí o casamento com o seu antigo companheiro ou companheira, é necessário você reavaliar todas as situações e entender aquilo que fez com que o desgaste chegasse a separar as pessoas. Entender o quanto você está distante da outra pessoa, entender se realmente é melhor tentar aproximação nesse momento ou se afastar, entender se é melhor conversar ou não conversar.
E tudo é uma questão de tempo, conforme o tempo passa. Se você tem responsabilidade, você já conhece a outra pessoa, você consegue, na verdade, estar lá na frente, estar pensando em como isso poderia ser diferente. Estou dizendo num projeto de médio a longo prazo. Por que é um projeto? Porque se a pessoa já está muito desgastada, você precisa criar um plano e mostrar para a pessoa que você realmente mudou e quer uma vida diferente. E daí então, existe a possibilidade da pessoa te ver de forma diferente, desde que você, no final das contas, faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Agora é necessário você entender se isso vai ser satisfatório ou não, para que depois você não crie uma perspectiva na pessoa e acabe fazendo com que ela e você também perca o tempo. Agora, para aqueles que já, enfim, acabaram aí, né, de certa forma, contribuindo para que o relacionamento acabasse, ou foi a outra pessoa que acabou com o relacionamento, e elas não querem mais, querem viver algo diferente. Então, é importante se entender o que ficou disso, né? Se é que ficou alguma coisa, no sentido sentimental, estou dizendo. Eu sei que muitas pessoas acabam se sentindo prejudicadas de várias maneiras, com relação ao financeiro, com relação à questão emocional, com relação a filhos, com relação a várias situações. Mas também eu sei que tem muitas pessoas que conseguem conciliar e acabar um relacionamento de forma muito amigável, de forma muito saudável, entendendo que vai existir, de certa forma, um elo para o resto da vida entre elas. Então, acredito que você deva sempre pensar na melhor situação, na melhor alternativa e lembrar que a felicidade e o prazer de viver, ele deve prevalecer sempre, para que você consiga ter êxito na sua vida, em tudo aquilo que você desejar fazer. É necessário realmente que você esteja num nível de alegria, numa condição que está acima daquilo que você pode imaginar a nível de bem-estar. E pensando realmente nisso, eu espero que esse conteúdo auxilie aí muitas pessoas e que você possa refletir com relação ao seu relacionamento e viver aí uma vida muito mais feliz, independente de qualquer situação, entendendo realmente aquilo que você quer para você. É isso aí. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, fui!